Bem, pessoal, aqui hoje eu vou estar falando com vocês sobre um dos grandes artistas, tá? Que é o Gustavo Klimt, um dos grandes artistas do movimento da Arte Nouveau, tá? Também ele tinha uma característica assim, ou melhor, vários artistas desse período tinham a característica de estar desenvolvendo trabalhos com texturas, tá? Então eu vou estar mostrando aqui que era uma coisa da Arte Nouveau, tá? Que eles colocavam muito requinte, muitos detalhes, tá? E a Arte Nouveau ela não ficou somente assim entre a pintura e a escultura, né? Ela também foi para a questão da arquitetura, áreas internas de construções, tá? Então eles trabalharam sobre tetos, pinturas em tetos, e isso é uma coisa assim, que dá um requinte à obra, tá? As obras produzidas por eles. Como aqui eu vou estar falando do Klimt, o Klimt chega em um período de sua obra que ele utiliza muito esses dourados, né? Isso aqui são feitos com folha de ouro. Então ele chegou a utilizar folha de ouro colando, né? Então ele passava uma camada de goma laca, vinha com uma folha de ouro, colocava sobre a imagem e a esfregar colava naquela região. Então ele retirava o restante da folha de ouro e ela ficava somente em umas partes da pintura, tá? Então ele foi agregando elementos, né, enriquecendo a sua obra ao longo do tempo, tá? Essa aqui é uma das obras dele. Aqui eu tenho uma outra obra, né, O Beijo, que é uma das obras bem famosas do Clint. Até é interessante uma coisa que ele fazia muito em suas obras, que era o quê? Dá para notar que assim não se tem como, por exemplo, na pele das pessoas, uma variação tonal, né? O que é de planejamento, planejamento é o quê? Planejamento é quando se pinta tecidos, né? Sobre, no caso, faz uma pintura de tecido. Então, toda a área de planejamento da imagem, né, aqui feita por ele, tá? Ele não fez um trabalho de luz e sombra, mas fez um trabalho de textura. Então, ele criou uma textura para diferenciar o que é o vestido da mulher e o que é essa manta que esse homem está vestindo. Então se nota a diferença da manta do homem e do vestido dessa mulher. Então ele coloca elementos de texturas diferentes, tá? Até tem uma questão assim, em relação à arte, o movimento circular ele é uma representação feminina. E a composição retangular, quadrada, é masculina. Então aqui ele também pode ter utilizado dessa referência para mostrar essa ideia desse casal, tá? Bem, vamos lá. Aqui eu vou estar mostrando para vocês também algumas imagens de obras dele, tá? Aqui uma pintura, né? Aqui do teatro, do teto de um teatro, né? Que ele trabalhou. Deixa eu tirar aqui. Bem, no teto do teatro, ele produziu essa imagem. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui a imagem, aqui acima, tá? Toda a construção teatral, né? Aqui é a estrutura e essa pintura está aqui centralizada, tá? Tendo outras pinturas em volta. Isso era muito característico de épocas aí do século, nesse caso, o século XX, né? Início do século XX, final do século XIX, início do século XX. Artistas pintarem tetos de espaços
assim, teatros, espaços públicos, né? Bem, deixa eu mostrar outra imagem, que é uma outra imagem do Clint, As Três Idades da Mulher, tá? Essa obra ela é uma obra bem grandinha, tá? Ela tem 1,80 m por 1,80 m, então ela é um quadrado, tá? Onde mostra na imagem essa representação das idades, né? Então, a mulher ainda bebê, ainda criança. Aqui tem uma curva, tá? Que é uma representação da gravidez da mulher, tá? E aí eu tenho aqui a representação, aí que gerou a criança, essa mulher mais jovem e ela velha, tá? Mais idosa. Se eu aproximar aqui, ó, a mão tem um detalhe muito rico do realismo, né? Que é uma característica de um outro movimento. Outra coisa que ele fazia muito era criar texturas em suas obras, tá? Clint, ele era um dos grandes artistas que conseguia explorar essa questão de textura em suas imagens, suas obras, tá? Bem, essa aqui é uma outra obra dele, tá? Dania. Essa obra, né, Dania, eu deixei ela em particular para mostrar também, entre as obras que eu escolhi, pela ideia de tonalidade, né? Então você tem um desenho, né, em azul e sobreposições de camada, tá? Então ele veio com a imagem, provavelmente um fundo todo verde, esverdeado, e veio sobrepondo camadas de tinta sobre a imagem. Então, essas camadas clareando em áreas, tá? O cabelo mesmo, por exemplo, eu tenho aqui tons meio esverdeados nessa mulher ruiva, tá? E aqui. E aí, uma coisa que é muito legal é a transparência do tecido, que eu acho que isso é fantástico em uma obra. Você consegue ver a mulher, né, o corpo, porém você tem uma transparência de um véu, de um tecido, e no próprio tecido também tem esses movimentos, né, do tecido, né, de luz e sombra dele. Então isso enriquece muito essa obra, tendo detalhes do dourado, né, como eu falei, em alguns pontos da imagem, tá? Essa eu tinha mostrado para vocês. Aqui já dá para ver ela melhor por inteiro, tá? Também é uma obra grande de 1,80 por 1,80, outro quadradão, né? Bem, e as paisagens pintadas por Clint. As paisagens pintadas por ele também tem uma característica bem interessante, né? Lembra um pouco o expressionismo do Van Gogh. Mas, assim, lembrando, ele era um pintor austríaco, tá? Então, o contato dele, por exemplo, se for pensar com o pós-impressionismo, foi mínimo, tá? Porque ele vivia lá, né? Produzia suas obras em um outro espaço. Então ele trazia muito o que ele vivenciava. Muitos dos trabalhos dele é sobre figura humana. Poucos trabalhos dele têm em relação a paisagens, tá? Bem, pessoal, então acho que é isso que eu vou estar falando hoje com vocês. Aí na live eu posso estar tirando algumas dúvidas sobre o artista, tá ok? Então, até mais.